Olá, bom dia, a paz do Senhor para todos. Me chamo Tia Gil, sou esposa do tio Marcelo, fazemos parte do Ministério Infantil MQV. Estou aqui com mais um áudio da leitura do livro Viver Familiar Saudável, uma palavra de equilíbrio. A importância do homem na criação. Deus tem um propósito eterno em toda a sua criação. Embora seja algo grandioso, apenas a criação dos céus e da terra não seria suficiente para cumprir esse propósito. Por isso, ele criou o homem. Entretanto, desde os primórdios, o inimigo de Deus já estava em ação, trabalhando para danificar a criação e frustrar o propósito divino. O homem, portanto, foi criado num ambiente onde já havia uma usurpação maligna intensa. Por isso, Deus preparou um lugar muito especial, aprazível, para pôr um homem que criara um jardim. Adão e Eva, dessa forma, foram colocados no jardim do Éden, diante da árvore da vida. Essa história nos é bem familiar. A família afastou-se de Deus. Nós precisamos sempre nos lembrar do início, das primeiras famílias, a criar o casal, a primeira família. Deus já indicava que seu desejo era que o marido e a mulher fossem seus cooperadores e que estivessem ao lado dele a todo o tempo. No capítulo 3 de Gênesis, entretanto, há o registro de uma interferência externa. A serpente entrou na história e desviou o primeiro casal, tentando dessa forma impedir que Deus levasse adiante seu plano original. Nos capítulos 4 e 5, vemos a concretização do afastamento do homem de Deus. Isso é o afastamento das famílias da presença de Deus. Até o capítulo 5, esse distanciamento já havia produzido estragos, mas a situação foi ficando cada vez mais degradada. No capítulo 6, vemos a terra tornando-se violenta e o ser humano tornando-se carnal, maligno. A partir desse momento, podemos dizer que não havia mais famílias que se voltavam a Deus, que invocavam o nome do Senhor. A degradação da família e a reação de Deus. Aprendemos que a prática de invocar o nome do Senhor começou em Gênesis. Em Gênesis 4, por meio dos pais de Enos, quando este nasceu. Mas, infelizmente, os homens não perseveraram nesse caminho e continuaram se afastando de Deus cada vez mais. Em Gênesis 6, 3, 5, lemos: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Podemos perceber, assim, que nesse momento as famílias estavam longe de Deus. Elas tinham um coração endurecido e voltado para coisas más. As famílias chegaram a um nível de degradação tal que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Então se arrependeu o Senhor ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal,
os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 6, 7. O texto bíblico prossegue dizendo: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 11, 12. Essa era a situação das famílias naquela época. Como a sociedade é formada por famílias. Quando se diz que a terra estava corrompida, podemos entender que as famílias estavam corrompidas.